Que a pandemia causada pelo Covid-19 tornou factíveis coisas que antes dela soariam como um absurdo, todo mundo sabe. É sabido também que ela deixou um imenso legado. Se bom ou ruim, não sabemos. Ainda vamos descobrir. Mas o que já sabemos é sobre a aceleração de processos que já estavam para ocorrer e que acabaram ocorrendo de forma antecipada, como, por exemplo, o imenso e estrondoso crescimento dos bancos digitais. Pessoas idosas que tinham verdadeira aversão por aplicativos de banco tiveram que aprender a usá-los, pois era o único meio durante o lockdown de honrar com seus compromissos. Outra coisa que cresceu muito durante a pandemia foi o regime de trabalho telepresencial, o home office. O home office já existia, mas ramos que demorariam a sucumbir a ele acabaram tendo que implantá-lo às pressas. E assim ocorreu com o metaverso. Você sabe o que é metaverso? No vídeo de hoje, explicaremos o que é o metaverso e todas as suas propostas, possibilidades e os seus perigos. Seja novamente muito bem-vindo ao canal Enigma History, o canal que aborda os mistérios mais intrigantes da humanidade. Vou soltar a vinheta e você aproveita para se inscrever, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. Você já se imaginou em uma estação de trabalho virtual? Sim, ao invés de pegar um ônibus ou um trem lotado para se deslocar até o endereço da sua empresa, você vai colocar o seu óculos VR, Virtual Reality ou realidade virtual, se logar e voar lá. Lá estão seus colegas de trabalho, que assim como você, estão trabalhando de suas casas. Porém, a proposta da realidade aumentada é promover em você uma verdadeira imersão, de tal forma que a sua sensação é a de estar no mesmo escritório da empresa, junto com seus colegas de trabalho. A Igreja Lagoinha de Orlando se tornou agora, em 2022, a primeira igreja brasileira no metaverso. Não é a primeira igreja metaverso, mas sim a primeira igreja brasileira. A primeira igreja no metaverso é a VR Church, que já realizou até batismo, o que levanta muitos questionamentos sobre a validade disso, pois é o seu avatar quem recebe o batismo e não você. A Igreja Lagoinha conta até com espaço para crianças, onde você colocando os óculos VR em seus filhos, você pode deixá-los no espaço de recreação enquanto assiste ao culto. Outra modalidade do metaverso são os shows ao vivo, tais quais as lives de artistas famosos e renomados durante a pandemia. Nesses shows, com venda de ingressos em NFT, é possível até comprar camisetas, bonés, bandanas do artista em sua loja oficial para usar durante o show ou para ostentar que foi. Estou usando muito a pandemia como exemplo, até como forma de validar o que falei lá no início. Tudo isso pareceria muito louco se não tivéssemos vivido o lockdown. Tudo pareceu muito mais factível após a pandemia, mesmo coisas que já estavam para acontecer, como é o caso do próprio metaverso. Atualmente, os dois principais jogos no metaverso são o Sandbox, cuja moeda NFT é comercializada como Sand, e o Decentraland, cuja moeda é a Luna, ou Terra Luna. Quando falamos das moedas NFT, é porque os jogos possuem suas moedas próprias, usadas no próprio jogo e comercializadas também aqui na vida real, em forma de criptoativo, com cotações que variam de acordo com o mercado, como qualquer outra criptomoeda. Um dos principais fatores responsáveis pela variação ou valorização das moedas dos jogos se dá por conta da entrada neles, os jogos de grandes empresas e grandes personalidades, como a Adidas, onde você pode comprar o seu tênis virtual para o seu avatar, a Atari, o Snoop Dogg, que já fez até show lotado, diga-se de passagem, no metaverso. No metaverso é possível ainda você comprar o seu próprio terreno e construir a sua própria casa. Esses terrenos custam bem caro, cerca de R$ 24.000 por metro quadrado, e possuem registro de propriedade, de modo que podem ser revendidos, quer dizer, um mercado imobiliário. Daí começam a surgir as profissões no metaverso. Você vai poder contratar um arquiteto para construir a sua casa e um decorador para decorá-la. Imagina só, você convidou amigos para te visitar e não teve tempo de arrumar a casa. É quando você decide chamá-los para sua casa no metaverso. Uma das preocupações acerca do metaverso é porque, diferente de um jogo que ao alcançar você desliga e vai dormir, no metaverso não. Lá não para. E se a vida lá estiver mais interessante para você do que a sua vida real? Diferente do Decentraland e do Sandbox, a proposta do Facebook, que agora se chama Meta, é bem diferente. Meta, que no grego significa além,
e verso, que significa universo, logo, metaverso significa além do universo. Pois a proposta de Mark Zuckerberg é bem essa, um novo mundo, com todas as possibilidades, como se fosse um universo paralelo onde você pode ser o que quiser ser. Não se trata de um jogo, e sim de um modo de vida alternativo, a nova era da internet. Na verdade, a proposta dele aposenta até os óculos VR. Já existem propostas bem mais confortáveis, como câmeras nos próprios óculos e até lentes como se fossem retinas, onde poderemos nos submeter à imersão proposta de modo muito, mas muito mais confortável. A proposta vai além, onde chips sensoriais de eletrochoque nos permitirá ter, inclusive, a sensação de almoçar e jantar. Se o convite era para jantar fora, você poderá fazê-lo. Só não se sabe onde isso vai dar, pois você não vai comer de fato. E esse é o grande questionamento acerca do metaverso. O quanto as pessoas terão discernimento para separar o real do virtual. O metaverso será muito útil, sobretudo do ponto de vista profissional. Ninguém tem dúvidas se lançado durante a pandemia teria sido um verdadeiro sucesso. Haja vista que o mais próximo que as pessoas conseguiam chegar umas das outras era por chamada de vídeo, pelo Zoom ou pelo WhatsApp. Mas o quanto isso não será uma fuga da realidade? Se a sua vida não vai bem, você pode simplesmente projetar uma vida bem melhor no metaverso. Mas e quando você voltar e descobrir que nada mudou? Será que a depressão não vai vir com força? As propostas no metaverso são tão malucas e excêntricas que já tem gente produzindo réplicas de suas próprias casas no metaverso, de modo que tanto faz receber seus amigos em sua casa no mundo real ou no mundo virtual. Atualmente, o metaverso é um privilégio para poucos. É caro jogar. A coisa está tão inflacionada que um super iate chamado Metaflower, que só existe no metaverso, é vendido por 3.600.000 reais. O mega iate foi vendido por cerca de 650 mil dólares e se tornou o token não fungível, ou NFT na sigla em inglês, mais caro já vendido no mundo virtual do jogo The Sandbox. O Metaflower Super Mega Yacht é descrito como um iate luxuoso com cabine de DJ, 2 helipontos e uma banheira de hidromassagem, entre outras comodidades. Outros luxos incluem ilhas particulares, jet skis, lanchas que estão sendo vendidos lá praticamente pelo preço que custam aqui fora. É onde, mais uma vez, eu digo, por que pagar o mesmo preço por um iate ou uma casa virtual e não comprar um de verdade aqui fora? Não seria isso um sinal de fuga da realidade? Confabulando sobre as inúmeras e maravilhosas possibilidades que o metaverso nos traz, imagina você, aquela viagem de negócios para a China, que além de muitíssimo cansativa por conta do trajeto, escalas, conexões, enfim, fica ainda mais difícil por conta da língua. Quando você vai encontrar com o fornecedor de lá, dificilmente não precisará de um intérprete, coisa que o metaverso vai resolver sem ninguém precisar perder horas de voo, tornar mais eficaz, pois não é difícil pensar que tradução simultânea será uma coisa corriqueira e, principalmente, mais barato, cortando os custos com passagens aéreas, hotéis, alimentação e transfer. Duas pessoas que namoram à distância em países diferentes, mesmo que um não possa se deslocar até o outro nesse momento, mas vai ter um show da sua banda preferida no metaverso. A banda que toca a música do casal. Esse casal de namorados vai poder ir juntos a esse show e viver essa experiência. Tem pessoas que vivem uma vida inteira sonhando em um dia sair do país e conhecer Paris, por exemplo, mas nunca conseguem juntar dinheiro para ir, pois o metaverso vai possibilitar que essas pessoas realizem seus sonhos. Vai ser igual? Claro que não, pois existe todo o aspecto sensorial. Precisamos sentir, respirar o ar, sentir o cheiro e comer a comida do local. Mas com toda certeza vai ser uma experiência diferente e no mínimo superior a de ver um vídeo de tour virtual do lugar. Apesar de também possuir um viés que requer cuidados, se utilizado com certa parcimônia, o que também é difícil quando se trata de novidade. O metaverso possui uma proposta magnífica que vai nos proporcionar qualidade de vida, vai nos permitir viver com coisas que em outra realidade não conseguiríamos viver e, principalmente, vai derrubar barreiras que antes pareciam ser intransponíveis. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like.
Isso nos ajuda muito a continuar produzindo novos conteúdos. E não perca o nosso próximo tema. Até lá! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until